A agricultura é um dos pilares mais robustos da economia brasileira. Somos um país agroexportador, cultivamos dezenas de milhões de hectares e lideramos o ranking mundial de uso de agrotóxicos. Esses produtos defendem as lavouras de pragas, doenças e plantas daninhas, mas se utilizados de maneira inadequada, podem provocar sérios danos à saúde humana. Por isso, seu controle é fundamental. Monitoramento de resíduos agroquímicos em alimentos é o tema de hoje do Viver Ciência. Se a gente imaginar da década de 80 para hoje, a evolução dos agrotóxicos ela foi enorme. Na década de 80 era muito comum os produtos usados em lavoura serem aplicados em doses acima de 2,5, 3 litros ou 3 quilos por hectare. Hoje nós já temos categorias de produtos, como alguns herbicidas para algodão, alguns inseticidas, que são aplicados na base de alguns gramas por hectare. Então a evolução foi enorme. O agrotóxico sendo corretamente indicado, usado dentro das dosagens recomendadas e principalmente tomando-se o cuidado de observar o período de carência ou de exclusão, ou seja, o período que vai entre a última aplicação e a colheita, a gente poderia dizer que os agrotóxicos com registro no Brasil eles oferecem uma margem mais do que satisfatória de segurança. Por outro lado, o mau uso dos agrotóxicos pode gerar graves consequências ao meio ambiente, ao homem e aos animais de maneira geral. Basicamente, os dois maiores danos que os agrotóxicos poderiam causar seria contaminar lençol freático, aqueles produtos que têm mobilidade, solubilidade elevada e que poderiam contaminar a água do solo. E aqueles produtos que têm a capacidade de entrar na cadeia alimentar. São produtos que passariam pelo processo chamado de bioconcentração. Ou seja, à medida que vai evoluindo a escala alimentar, eles vão se concentrando naqueles organismos que estão colocados mais altos na cadeia alimentar. E lembrando que o ser humano é quem está no topo da cadeia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os agrotóxicos causam anualmente 70 mil intoxicações agudas e crônicas em países em desenvolvimento, como o Brasil. E o consumo dessas substâncias está altamente associado ao desenvolvimento de doenças como câncer. Por isso, os produtores e a própria população precisam repensar o uso de agroquímicos. A gente tem que lembrar o seguinte, o produtor ele não vende produto, ele vende casca de produto. Muitas vezes o consumidor final, no afã de consumir um produto agropecuário de aparência muito boa, a única maneira de atingir isso seria com doses altas de aplicação de agrotóxico. Então, seria o caso de se repensar até que ponto que essa aparente sanidade justificaria o emprego de produtos que têm potencial de contaminação, tanto para o meio ambiente, quanto para toda a cadeia viva e para o próprio ser humano. Olá, bem-vindos a mais um Viver Ciência. O tema do programa de hoje é monitoramento de resíduos de agroquímicos em alimentos. Para falar sobre esse assunto estão comigo aqui no estúdio o doutor em Química, coordenador do Laboratório de Cromatografia e Espectrometria de Massas e professor do Instituto de Química da UFG, Boniek Gontijo Vaz, e a doutora em Agronomia, delegada da Associação Brasileira de Horticultura do Estado de Goiás e professora da Escola de Agronomia da UFG, Abadia dos Santos Reis Nascimento. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Divino, a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante para a saúde aí da população em geral. Eu também agradeço pelo convite, muito obrigada pela lembrança. Bom, a gente começa o nosso bate-papo com as dúvidas do público. Vamos ver a primeira pergunta. Olá, meu nome é Daniel. Eu gostaria de saber qual é a maneira correta de se higienizar frutas e hortaliças que compramos em feiras e supermercados. Então, a maneira mais correta, né, ela vai depender do tipo de verdura, do tipo de fruta que você está ali consumindo. Em geral, recomenda-se, né, você fazer uma lavagem com água, mas a principal questão é que os agroquímicos ou os agrotóxicos, eles ficam situados tanto superficialmente, então essa lavagem de água pode remover, desde que esse agrotóxico ou agroquímico ele seja solúvel em água, mas em algumas situações ele está acumulado internamente. Aí não tem o que fazer, porque
essa remoção, essa lavagem com água, ela não é suficiente para fazer essa remoção efetiva. Em outras situações é aconselhado ferver ou colocar um ácido como vinagre ou uma base, o bicarbonato, que ajuda aí a fazer a degradação forçada desse agroquímico, desse resíduo. Ok, próxima pergunta. Olá, meu nome é Rafael e eu gostaria de saber por que a oferta de produtos orgânicos livres de agrotóxico é muito pequena ainda no Brasil. Então, essa é uma pergunta bem interessante e importante, porque eu acredito que a maior demanda está na mão do consumidor. Eu até gostaria de devolver essa pergunta, e de quem está nos assistindo, e vocês aqui também. Quantas vezes a gente foi no supermercado, vocês foram no supermercado e solicitou um produto orgânico? Eu acredito que a maior decisão e a força dessa decisão está na mão do consumidor. É lógico que dentro ainda da cadeia produtiva do orgânico existem alguns gargalos como políticas públicas, alguns gargalos ainda de investir em pesquisas, investir também na parte da extensão. Tem um profissional específico para trabalhar com o orgânico, mas se nós consumidores, a partir de hoje, falar só queremos consumir o orgânico, eu acredito que podemos ter uma mudança muito importante. Ok, próxima pergunta na tela. Olá, meu nome é Daniel e eu gostaria de saber qual a composição química dos agrotóxicos e quais os riscos para quem manipula esse tipo de produto. Os agrotóxicos são uma classe de substâncias químicas bem variadas, né? Existem ali várias funções, tipo orgânicas, podemos citar aí os organoclorados, organofosforados, os piretroides. Então, basicamente, existe aí uma variedade muito grande e, em termos de composição química, é composto aí, basicamente por carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo. E como essas moléculas, essas substâncias estão em alta concentração ali nos produtos químicos usados para o manejo agropecuário, a forma mais correta de se manusear é usando luvas, os EPIs, né, máscaras, avental, para assim não poder ter uma contaminação ali no manejo. Bom, eu também tenho uma pergunta que eu acredito que deve ser de muita gente de casa. Agroquímicos e agrotóxicos são a mesma coisa? Na verdade, agroquímicos é um termo mais abrangente. Então, agro mais químicos. Podemos contar com os fertilizantes e também com todos os agrotóxicos. Uma maneira assim, bem simples é que todo agrotóxico é um agroquímico, mas nem todo agroquímico seria um agrotóxico. Ok. O Viver Ciência faz agora uma breve pausa. Continue com a gente. Ainda hoje, você vai conhecer o método desenvolvido por pesquisadores da UFG para detectar resíduos de agroquímicos em alimentos em questão de segundos. E no quadro Casulo de Ideias, Macla e Carolina explicam o que acontece quando ingerimos frutas e verduras com agrotóxicos. E se a gente comer um morango que ficou ali um pouquinho desse veneno, o que você acha que acontece com a gente? A gente fica doente. Fica doente? O que você acha que dá na gente assim? A gente tem que fazer uma cirurgia para tirar. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre monitoramento de resíduos de agroquímicos em alimentos. Nossos convidados são os professores Boniek Gontijo Vaz e Abadia dos Reis Nascimento. Não tem Santos, né, professor? Não tem. Abadia dos Reis Nascimento. Ok. Reduzir de 1 hora para 30 segundos o tempo para a identificação de resíduos de agrotóxicos em hortaliças, frutas e verduras. É o que promete uma nova técnica desenvolvida no LACEN, Laboratório de Cromatografia e Espectrometria de Massas do Instituto de Química da UFG. Vamos conferir a reportagem. Espectrômetro de massas. É esse o aparelho utilizado pelos pesquisadores da UFG para detectar a presença de resíduos de agroquímicos em alimentos. O espectrômetro funciona como uma balança que mede a massa de moléculas, mas para isso as moléculas precisam estar carregadas, ou como dizem os químicos, ionizadas.
A função da ionização é você colocar carga nas moléculas, gerar partículas carregadas. O espectrômetro de massa, ele vai atrair essas partículas lá para dentro e dependendo de como que essas moléculas vão caminhar dentro do espectrômetro de massa, ele consegue fazer a medição, a mensuração da razão massa-sobrecarga, que nada mais é do que o peso molecular da molécula. O que fazemos? Recortamos na formato triangular, por exemplo, a folha da alface e já aplicamos diretamente um potencial nessa folha que vai gerar os íons, que vai dar uma carga ali positiva ou negativa e assim o espectrômetro de massa vai processar a análise medindo a massa dessa molécula. E pelo perfil de massa a gente consegue fazer uma identificação química de quem que é o agroquímico ali presente. O método se mostrou capaz de oferecer resultados analíticos na faixa de ppb, partes por bilhão, uma concentração baixíssima. Os testes foram feitos com amostras de vegetais e frutas obtidas em supermercados de Goiânia. Nos vegetais não foram encontrados resíduos de agrotóxicos, mas em bananas foram detectados teores do herbicida diuron. E a faixa de concentração encontrada foi foram 3 amostras diferentes, 10, 25 e 26 ppb. Cada uma estava, uma 10, outra 25, outra 26 ppb. Essas concentrações foram encontradas, não é preocupante, porque elas estavam abaixo do limite máximo de resíduos que é declarado pela Anvisa. Então não é um resultado preocupante, porém mostrou que o método consegue detectar isso em amostras reais. A importância então é basicamente mostrar que nós podemos detectar e quantificar agroquímicos em vegetais utilizando metodologias mais simples. Tá? Mais simples e mais sensíveis, que conseguem detectar em baixíssimos níveis e que não requerem assim, um preparo de amostra tão grandioso. Tá, okay? Então isso simplifica os métodos de detecção de agroquímicos e no futuro aí, talvez levar isso para uma detecção in situ, ou seja, uma detecção dentro de um supermercado. Tá? Professor Boniek, além desse método, né, que a gente mostrou aí na reportagem, de detecção de agroquímicos em alimentos, né, ali na amostra bruta, vocês também desenvolveram um outro método que utiliza papel. Explica pra gente como funciona. Exatamente. A filosofia do método é bem parecida, é bem similar a esse apresentado aí na reportagem. Consiste basicamente em recortar um papel no formato triangular e ao invés de usar a amostra bruta, fazemos um extrato dessa amostra, colocamos sobre o papel e da mesma maneira aplicamos ali um potencial para gerar essas partículas carregadas, para ionizar essas moléculas, né, as moléculas de agroquímicos e em seguida o espectrômetro de massas atrai esses íons e mede a massa. E pelo perfil de massa a gente consegue identificar e quantificar, ou seja, que nível está esse agroquímico ali naquele extrato. E o método mostrou-se, os níveis, né, de detecção e quantificação são bem similares à análise da amostra bruta. Bom, e esses dois métodos, eles ainda não estão totalmente validados para determinar a concentração dos agroquímicos nos alimentos, mas eles podem funcionar como uma triagem para o método convencional. Explica para a gente. Exatamente. A pesquisa está em fase inicial, então assim, a nossa amostragem ela foi pequena. Deve-se avançar ainda em estudar uma quantidade maior de agroquímicos, mas funciona muito bem para você fazer uma triagem ali, um screening, se está presente ou não um determinado agroquímico em amostra, por exemplo, em couve, alface, em tomate, banana, etc. Então, uma vez identificado ali aquele agroquímico, vocês encaminhariam para o método convencional. Exatamente. Qual que é a diferença do método convencional para esse método? O método convencional, ele utiliza ali um preparo de amostra, que tem que ser extração, concentração, uma análise cromatográfica, que vai, a depender do método, demora em cerca de 30 minutos. Então, você tem que ter um tempo de máquina muito grande. Então, imagina quantas amostras temos aí nos supermercados do país inteiro. São milhares e milhares de amostras. Então, você tem um método que minimiza esse tempo, em termos de 30 segundos, você consegue dar uma abrangência maior na sua capacidade analítica, ou seja, você consegue monitorar mais amostras de verduras e frutas e legumes. Professor, por falar em supermercados, conta pra gente como foram feitos esses testes com os produtos dos supermercados aqui de Goiânia. Basicamente, a pesquisa, o Igor, né, o aluno de doutorado que realizou esse projeto,
ele foi em supermercados da região, acho que especificamente um supermercado, comprou essas amostras, então fizemos em triplicata, são 3 amostras de cada verdura, fruta ou legume analisado e procedemos à análise. Então, nossa amostragem, a detecção ali, por exemplo, na banana, tá, indica que naquela amostragem está presente o diuron, só que um nível abaixo do máximo permitido pelo mapa. Lembrando que essa amostragem é muito pequena, né, professor, Isso. em relação aos outros, a quantidade de supermercados que a gente tem em Goiânia. Exatamente. Né? Então é necessário fazer aí outros estudos, outros testes para... Tem uma abrangência maior. Ok. Professora Badia, existem alternativas ao uso de agrotóxicos ou eles são aí um mal necessário? Olha, eu acredito que é uma opinião, assim, é complicado, né? Até porque essa pergunta, ela é muito abrangente. Então, são opiniões diversas, mas no meu ponto de vista, existe sim as alternativas. Porque, na verdade, o agrotóxico ele é uma ferramenta que ele é a última ferramenta a ser utilizada. Então, dentro da agricultura, poderíamos focar muito em rotação de culturas, cuidar do solo, focar no manejo integrado de pragas e doenças e só em último caso usar o agrotóxico como uma ferramenta. Na verdade, eu acredito que isso é muito bem divulgado também, que o problema maior é o mau uso do agrotóxico, é como esse agrotóxico ele é manipulado. O produtor mesmo, com às vezes falta de assistência técnica, ou às vezes também muitas das vezes ele não procura também, o que pode acontecer? Ele pode estar utilizando ali, sem identificação de uma praga ou de uma doença, uma superdosagem. Então eu recomendo que toda lavoura ele tem que ter um responsável técnico ali para aquela lavoura. Então, tem que procurar um engenheiro agrônomo e esse engenheiro agrônomo tem que ser responsável pelaquela lavoura e emitir um receituário agronômico. Que aí eu acho que a gente vai minimizar muito esse problema. Ok. Só complementando, né? Então, assim, deve-se ter um manejo adequado, né? Existe um misticismo muito grande que todo produto químico é maléfico à saúde, mas no caso aqui dos agroquímicos, se o uso, né, for de forma adequada, de um tempo certo de aplicação, a molécula correta para uma determinada plantação, isso vai minimizar os riscos à saúde humana. Ok, o Viver Ciência faz agora mais um intervalo. A gente volta em instantes. Fica ligado, Viver Ciência volta já. Estamos de volta com Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é monitoramento de resíduos de agroquímicos em alimentos. O problema são lagartos na lavoura? Traz um aspirador. Intoxicação alimentar por agrotóxicos? Caso de cirurgia, claro. Essas coisas só são possíveis no Casulo de Ideias. Nós conversamos com o Macli, de 7 anos, e com a Carolina, de 9, sobre plantio, combate de pragas e uso de agrotóxicos. Casulo de Ideias no ar. Meu nome é Marcos, eu tenho 7 anos. Meu nome é Carolina e eu tenho 9 anos. Macli, quais frutas e verduras você come? Banana, maçã, uva, morango, alface, tomate, cenoura. Eu como melancia, uva, morango, banana. Como que você acha que esses alimentos, essas frutas que você falou, elas são cultivadas? Coloca dentro da terra, tampa o buraco, vai regando até ele crescer. O que você acha que o agricultor faz quando aparece algum bichinho na plantação? Ele tira de lá Como que ele faz isso? com aspirador. Mas e se for uma plantação maior que essa área aqui do colégio e tiver milhões de bichinhos, como é que ele faz? Aí ele vai pegar um avião, vai jogar o fertilizante lá. Fertilizante ou agrotóxico? Fertilizante. Veneno. E se a gente comer um morango que ficou ali um pouquinho desse veneno, o que você acha que acontece com a gente? A gente fica doente. Fica doente?
O que você acha que dá na gente assim? A gente tem que fazer uma cirurgia pra tirar. Você já comeu algum alimento que você passou mal? Já. O quê? Uma pamonha. Como que a gente tem que higienizar esses alimentos, essas frutas, antes de comer? Colocando água. Tem que colocar água, tem que colocar dentro de uma bacia limpa. Tem que jogar algumas gotas de uma coisa que eu não lembro o nome, mas que minha avó coloca. Professora Badia, quais são aí as implicações imediatas e a longo prazo do consumo de alimentos com agrotóxicos? Eu acredito que não é caso de cirurgia. Olha, são bem otimistas as crianças, né? Muito interessante a visão dessas crianças. Mas, na verdade, o problema dessas intoxicações pode ser divididas, né, em aguda, subagudas e crônicas. As aguda, rapidamente, é um diagnóstico que já pode ser notado. Então, logo após ali a manipulação desses agrotóxicos, ou talvez o consumo também de algum alimento que tem algum resíduo maior, a pessoa já sente ali um sintoma mais típico. Aí, já, em uma hora, já é capaz de saber que foi, né, devido àquela manipulação. Agora, o subagudo, o diagnóstico é um pouquinho mais lento e confuso. Pode ser uma dor de cabeça, pode ser um mal-estar, e pode ser que eu ingeri um alimento, um agrotóxico ou não. A crônica, aí, não saberia dizer se cirurgia ia resolver. Essa pergunta é muito difícil para estar respondendo. Mas você imagina que a pessoa que está manipulando ou que estamos consumindo é acumulativa, é acumulando isso no organismo. Cada organismo reage de uma maneira diferente do outro. Então, por isso chamamos de essa divisão, em última, aí, de uma doença crônica, que podendo chegar até o câncer. Professor Boniek, algumas entidades, né, como a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, elas afirmam que cada brasileiro ingere anualmente 5,2 litros de agrotóxicos. Afinal, esse dado é confiável? Assim, por trás disso, né, dessa pesquisa, assim, é assustador, né, chegar a esse número. Assim, tem que se olhar como que foi fundamentada toda a pesquisa para chegar nesse valor, mas se tem aí um número muito elevado, temos que olhar como que se está o manejo desses agrotóxicos no campo. Porque, teoricamente, se for feito o manejo adequado, não é para ter resíduo no alimento que chega lá na mesa do consumidor. Então, tem que se olhar a conjuntura inteira do manejo da agricultura no país. Nosso tempo está chegando ao fim, mas rapidamente. A fiscalização do uso de agrotóxicos no Brasil, ela é considerada ok, positiva? Olha, no Brasil, assim, temos uma das melhores fiscalizações e regimental, assim, do mundo, em termos de níveis máximos tolerados aí, tá? O Ministério da Agricultura faz um trabalho excelente de monitorar, mas em algumas situações carece aí, principalmente de equipamentos, de laboratórios, para fazer uma amostragem maior. Mas a sociedade como um todo, várias identidades estão se mobilizando aí para buscar uma qualidade melhor dos alimentos. Só complementando, as autoridades públicas têm muita preocupação com a fiscalização. Tanto que o Ministério Público, ele faz um trabalho muito interessante, que ele une todas as instituições do Estado de Goiás em reuniões mensais no Ministério Público, só se tratando desse assunto. Nós, apesar de sermos professores da universidade, o professor Boniek foi também convidado para participar de uma dessas reuniões. Ok, então assim a gente encerra mais um Viver Ciência. Professor Boniek Gontijo, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite e também o tempo aqui disponibilizado para discutir esse assunto tão interessante. Professora Badia Nascimento, obrigado pela presença. Eu que agradeço também pelo convite. Muito obrigada. Obrigado eu. E obrigado também a você que nos assiste. Lembrando que este programa já está disponível no Facebook da TV UFG e em poucos dias também vai estar na íntegra no nosso canal no YouTube. Até a próxima.